Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Prezados irmãos, prezados amigos, este é o canal Teologia Cristã em Foco, pré-aulas para nossa Escola Bíblica Dominical, classes adultos e classes de jovens. Estamos agora com a lição de número 4, para o dia 28 de julho de 2024, lições de adultos, o título, O Encontro de Ruth com Boaz. Texto áureo, Ruth 2:12. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. A verdade prática nos diz que o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, para que seja entregue a você em primeira mão. Texto bíblico está em Ruth 2:1-4 e os versículos 11, 12 e 14. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado do vinagre. Molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. Esta lição de número 4, classes de adultos, fala do grande cumprimento da promessa de Deus, dos feitos do Senhor ali em Israel. Por quê? Porque o encontro de Ruth com Boaz é o início de uma história maravilhosa. Maravilhosa porque ela fala a respeito do encontro de Ruth com Boaz. Na lição anterior, o assunto central foi amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Nesta lição, um novo personagem surge como o parente remidor, Boaz. Então vamos ver aqui a primeira parte, Boaz como o parente remidor, já apontando como um tipo de Cristo, nosso eterno Salvador, nosso remidor Jesus Cristo. Boaz, um homem próspero. Observamos que neste capítulo 2 de Ruth, aqui é apresentado Boaz como um homem valente e poderoso na geração de Elimeleque. Ruth, capítulo 2, versículo 1. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além do seu poder econômico. Um grande produtor rural, tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores ao seu serviço.
Por isso ele reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor. Observamos como Deus trabalha nos detalhes, como a sua palavra ela não deixa dúvidas. Boaz era um homem próspero e respeitado por todos, e foi este homem que foi o remidor, o parente remidor. Então, os heróis são mais fáceis de se admirar do que de definir. Eles raramente percebem seus instantes de heroísmo e outras pessoas não podem reconhecer seus atos como heróicos. Eles simplesmente fazem a coisa certa no momento certo, quer percebam ou não o impacto causado por sua ação. Talvez a qualidade que compartilham seja uma tendência a pensar nas outras pessoas antes de si mesmo. Boaz era um herói. Vamos dizer assim, um herói na história de Israel. Então essa primeira parte da lição, ela fala sobre o parente remidor. Nós podemos observar que essa prática do parente remidor era uma prática em Israel. E Boaz foi importantíssimo para a história de Ruth e Noemi, para que desse sequência a família de Davi, desse sequência a esta geração que culminaria no nascimento do Salvador Jesus Cristo, da tribo de Judá. Da tribo de Judá. Então, a segunda parte nos fala sobre o carinho de Boaz para com Ruth. A pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam. Ruth 2:5. Então, essa diferença, nós podemos dizer que foi no sentido também espiritual. Por quê? Porque não era tão somente no sentido físico, apesar de que Ruth era uma moça muito bela, muito bonita, mas podemos dizer que as suas qualidades espirituais, suas qualidades morais, elas sobressaíram. E Ruth foi então motivo de destaque. Informado de que ela era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa, chamando-a de filha. Deu liberdade para continuar catando espigas em sua plantação e lhe assegurou de que seria tratada com o devido respeito. Ruth, capítulo 2, versículo 9. Não dei ordem aos moços que não te toquem. Então ele fez aqui uma interrogação. Não dei ordem aos moços que não te toquem. Então, o devido respeito foi dado àquela mulher, típico de um judeu temente a Deus. Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Então, assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral e em qualquer área da vida. Boaz era um cavalheiro muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos com respeito e com cuidado. Então, observamos que em tudo isso Deus estava agindo. A atitude de Boaz surpreendeu a Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada. Agia com educação e muita discrição, mas ficou impressionada com o gesto de Boaz. Inclinou-se ao chão e, de forma humilde, reconheceu ser indigna do tratamento que recebeu. Ruth, capítulo 2, versículo 10. Havia ali uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele já conhecia a bela história de Ruth. Um bom testemunho abre muitas portas. Então, foi importante a atitude de Boaz para com aquela mulher e também a recíproca foi verdadeira com relação a Ruth no tratamento também com Boaz.
Isso tudo nos mostra como Deus trabalha nos mínimos detalhes e como a palavra de Deus ela se cumpre integralmente. Observamos que Deus é o Deus que não tarda, Deus age sempre no momento certo. A colheita de Ruth e a sua sobrevivência nos mostra que nós não devemos desistir, mesmo que os dias sejam difíceis, sejam dias maus, de muita provação, mas nós devemos continuar confiando no Senhor, trabalhando, nos esforçando e Deus realmente recompensará. A lei da semeadura, ela é implacável. Tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por ele. Isso é o fruto de uma incredulidade crescente. As pessoas acham que Deus não está agindo no mundo dos homens. Os homens fazem o que querem, os homens agem como querem e não tem ninguém que os detém, não tem ninguém que venha agir com justiça. Claro, Deus está contemplando, Deus está vendo tudo e Deus age no tempo certo. Deus é misericordioso, longânimo, Deus é paciente e Deus, ele espera. Deus está esperando o homem voltar-se para ele. Deus estende a oportunidade, a graça está estendida, mas o homem precisa voltar-se para Deus, porque do contrário, chegará o dia do acerto de contas, chegará o dia da fatura chegará o dia em que os homens amargarão o juízo e o juízo será sem misericórdia. Mas enquanto isso, a graça de Deus está estendida, como disse Paulo a Tito. Paulo, escrevendo a Tito, disse que a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então, nós podemos finalizar esta lição falando sobre esse assunto, dizendo que a atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Deus estava recompensando a Ruth, aquela mulher sofredora, viúva, que preferiu deixar sua terra e seguir a sua sogra também viúva. Sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto e proteção. Por quê? Porque ela disse, o teu Deus é o meu Deus e onde quer que tu fores, irei também. Então, nós observamos que ela encontrou conforto, proteção naquilo que seria o resgatador de toda a família e que incluiria na geração de Davi, na genealogia do Redentor, que é Jesus. E, de fato, o Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo de forma tremenda. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançar sua misericórdia e seu favor. Nós queremos agradecer a esse Deus, o Deus de Ruth, o Deus de Boaz, o Deus de Noemi, o Deus de Israel, o Deus que está conosco. Agradecemos ao nosso Deus pela oportunidade, pela vida, pelo perdão, pela salvação, pela misericórdia, por todas as bênçãos do Senhor sobre nós. A Ti, Senhor, a nossa gratidão. Em nome de Jesus, teu Filho, nós somos gratos a Ti por tudo. Assim encerramos nossa pré-aula de hoje, agradecendo a todos pelo carinho, pelos 940 inscritos. Assim nós somos sempre gratos a Deus por todas as bênçãos. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o Teu Filho, te agradecemos pelo privilégio de estar em Tua presença. Louvado e engrandecido seja o Teu nome para sempre. Em nome de Jesus. Amém.